Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Natália. Natália, linda. Obrigada. Minha amiga. E hoje a gente vai falar sobre a meta número 2 de valor individual, que fala sobre bênçãos patriarcais. Então, se você quiser assistir pra poder fazer a meta, continue assistindo o vídeo, tá bom? Então, a gente vai começar explicando o que é uma bênção patriarcal e porque normalmente muitas pessoas têm dúvidas e a Natália vai começar por essa parte. Então, né, a bênção patriarcal sempre foi algo que eu sempre tive muito desejo de ter, mas que ao mesmo tempo era aquela coisa, como é que vai ser? E você não entende muito bem. Mas, felizmente, a igreja nos dá muitos recursos, as autoridades gerais já falaram em discursos e recomendação de discurso. O Elder Godoy fez um discurso em 2014, outubro de 2014, na conferência, que ajuda você a entender um pouco mais sobre como a bênção patriarcal pode te ajudar a fazer as coisas na sua vida. Eu e Larissa já tiramos as nossas, e eu posso dizer que foi um momento muito especial pra mim, mas que esse conhecimento e também o que eu aprendi com as moças e com o bispo e com a conferência geral, com as autoridades gerais, me ajudou muito a me preparar para esse momento tão especial. Muitas pessoas, às vezes, elas têm dúvidas de por que tirar a bênção patriarcal e tudo mais. E eu não vou mentir, porque eu sou bem contrária da Natália, porque eu tinha pavor de tirar minha bênção patriarcal. Você tinha? Tinha! Como assim? Eu tinha pavor, eu tinha medo de tirar minha bênção patriarcal. Eu não queria tirar minha bênção patriarcal. Todo mundo que me conhece, desde prova de pitulinho mesmo, ficava... Larissa, você vai ter que tirar sua bênção patriarcal. Quando é que você vai tirar sua bênção patriarcal? A criatura é meu primo, então ele ficou com um pouco de pressão no caso, mas tudo bem, né? Aí eu ficava meio que assim, né? Gente, não, calma, eu não tenho idade, eu não tô preparada, eu não quero receber. E vai que fala alguma coisa que eu não quero escutar, mas... realmente, tipo, quando eu recebi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu não me arrependo de ter tirado na idade que eu tirei, porque eu tive todo um processo para poder chegar até lá. Só para vocês terem ideia, eu já tinha feito essa meta, que eu tô fazendo agora com vocês, quando eu fui tirar minha bênção patriarcal. Quando eu comecei a me preparar para tirar a bênção patriarcal, eu já tinha feito essa meta. Uhum. E daí, quando eu comecei a me preparar, eu fiz ela de novo. Então, eu fiz meio que 2 vezes para poder se preparar melhor. E foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que uma das coisas muito importantes também é que às vezes tem muita pressão em relação a você não se sentir preparado, como a Larissa também falou, para poder ter esse momento, né? Porque quando você às vezes está receoso sobre o que você vai ouvir, ou como vai ser, ou se você realmente está digno de receber e por aí vai. Então, assim, eu digo para vocês, não tenham medo de pedir ajuda ao Senhor, às suas conselheiras, e de realmente buscar estudar um pouquinho sobre o assunto, ouvir falar um pouco. Porque o Pai Celestial, ele, no discurso do Carlos Godoy, nós lemos um pouco também sobre como o Pai Celestial, e a gente sempre ouve isso também, né, desde a primária, desde sempre, como o Senhor ele tem um plano para nós, e Ele quer que nós sejamos felizes. E eu digo que eu sou um ser incógnita. Eu não sei o que eu quero fazer da vida ainda, eu tenho 16 anos, tenho cara de velho, mas não sou. Mas e eu, assim, eu me sentia muito ansiosa pra tirar minha bênção patriarcal, mas, assim, muito feliz, eu queria muito tirar, porque eu queria saber um pouco mais do que o Senhor queria dizer pra mim. E, então, pra mim foi realmente, a minha bênção patriarcal, tirar ela foi um milagre, né, com o que aconteceu e tal, mas foi uma bênção muito grande na minha vida. E, assim, eu posso testificar pra vocês de que é uma oportunidade que, quando você tira sua bênção patriarcal, independentemente se ela é curta, se ela é longa, o importante é que você tem que sempre... É muito importante você sempre lembrar que é aquilo que o Senhor quer que você saiba. E nada mais importa. E também outra coisa, você não decodifica tudo de uma vez. Não decodifica tudo de uma vez. Você vai ler e você pensar, ok, isso se aplica comigo hoje como mesmo? Então... Você fica naquela coisa tipo, tá, mas tipo, por que tá como falando isso pra assim? mim? Exatamente. Mas essa é a parte legal, né? É que nem você tá lendo um livro legal. Você, às vezes, não consegue encaixar todas as partes até você continuar a sua leitura. E a bênção patriarcal, sinto que ela é assim um pouco também. Porque algumas coisas você tem de cara... Entendi o que ele quis dizer com isso. Outras coisas você pensa assim, caramba, mas assim, eu tenho... mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Às vezes você vai contra, né? Tipo, mas eu sempre pensei em fazer isso. E agora desistou. Então você fica meio que tipo, mas o Senhor
melhor pra gente é o que o Senhor quer e não o que a gente deseja. E nós, infelizmente não, mas pelo nosso comprometimento em vir para essa terra e nós não nos lembramos do que aconteceu antes no mundo espiritual, nossa visão, na maioria das vezes, em relação às nossas decisões e o que nós vamos fazer é um pouco assim. A gente às vezes está andando e a gente não sabe o que tem além, não sabe como essa decisão vai mudar ou que decisão tomar. E às vezes a gente duvida, a gente não sabe se a gente realmente tem que fazer aquilo ou como é que a gente deve agir. E a bênção patriarcal não quer dizer que ela vai dizer assim, ó, siga pela esquerda, depois para a direita, como um GPS. Mas ela te ajuda a ponderar e a realmente pedir ao Senhor para poder te ajudar a tomar essas decisões na sua vida. Mais leitura das escrituras que serve como um mapa. Eu sinto que as escrituras são como um mapa, né, para nos ajudar também. E uma coisa, pelo menos, que, tipo, eu sempre ouvi, tipo, eu ouvi uma coisa, quando eu era Desvalorosos, e foi uma coisa que, assim, eu jamais esqueci por toda a minha vida, e é uma coisa que eu carrego, que as escrituras, elas são história, elas são a história dos nossos antepassados, do passado. Então, e assim como a história, tipo, do mundo, a história se repete. Então, o que aconteceu no passado acontece conosco hoje em dia também. O problema é o que muda o tempo, os personagens e, às vezes, a situação. Às vezes, você não vai precisar, tipo, matar alguém, mas... entendeu? Mas, assim, você vai precisar cortar certos laços de amizade. Você vai precisar ter a mesma perspectiva que certo alguém teve, tipo, no passado. Tipo, a forma de pensar, a forma de lidar com a situação vai ter que ser a mesma. Então, as escrituras, elas se repetem no passado, hoje e no futuro. Então, assim, é algo contínuo. E se nós continuarmos lendo as escrituras diariamente, nós vamos saber o que fazer em certos momentos. Porque, de alguma forma, aconteceu nas escrituras, ou então aconteceu na vida de alguém que você ficou sabendo. Que, dependendo da passagem, né, a gente se sente talvez distante, né? Ver, caramba, mas Nefe construiu um navio, cara. Ele construiu um navio. Como assim? No deserto. O cara é sinistro. Ou então, às vezes, a gente consegue ver que os feitos dele são tão maiores do que os nossos. Às vezes, o nosso de conseguir ir pro seminário todos os dias, ou de fazer uma oração, ou de ler as suas escrituras. Sim. Mas o mais importante de lembrar é que o nosso mundo hoje é um mundo diferente também. As autoridades gerais já usaram esse tipo de expressão de que antes a guerra era um pouco mais física, né? Um pouco mais papou, espada, lança. Nossa guerra é um pouco mais invisível. Espiritual. É uma guerra que constantemente está atacando os nossos valores morais, aquilo que nós acreditamos e as ideias que nós tanto temos defendido como estandarte da liberdade, né? Então, mas nós também fazemos parte dessa história. E aí, o que a Larissa falou é muito interessante. Agora que eu consegui fazer aqui uma conexão, né? Uma das coisas que você vai ouvir na sua bênção patriarcal é a sua descendência na casa de Israel. Sim. Então, quando você se sente distante, você lembra, eu faço parte dessa história em algum lugar, sou conectada a alguém. Em algum momento você então, vai ter um lugarzinho seu. E realmente, assim, eu acho que não é claro que você não tem só que pensar, ai, a que tribo eu pertenço, porque não é só isso que importa. É muito importante, mas você tem que valorizar todos os aspectos da sua bênção patriarcal. Sim. Mas lembrar também, da mesma forma que você passou por desafios, por mais que sejam diferentes do que das histórias de qualquer um dos outros 12 da casa de Israel, ou qualquer um dos outros profetas e discípulos nas escrituras, você também faz parte dessa história. E você agora, da mesma forma, está passando por desafios, por às vezes querer aceitar, seguir alguma coisa que as pessoas não concordam. Então, eu sinto que a bênção patriarcal traz muita força para te lembrar também de qual é o seu potencial divino, né? Sim. Porque também no discurso falou uma citação, acho, do Helder Uchtdorf, que nós estamos aqui nessa terra também, a bênção patriarcal nos ajuda a ver qual é o nosso potencial e a entender um pouco mais aquilo que nós podemos fazer para poder alcançar e aquilo que o Senhor espera de nós. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Não uma coisa assim, é uma experiência maravilhosa, porque é um momento em que eu, pelo menos, me senti, acho que Larissa pode dizer também o mesmo, que você se sente muito próximo do seu Pai Celestial, por ver aquilo que Ele realmente espera de você, e às vezes vê em você coisas que você nunca teria pensado, assim, que seriam suas qualidades fortes, ou que aquilo você é capaz de fazer também. Sim. Então, eu sinto que é uma forma muito grande também de você reconhecer
o seu valor individual realmente, né? Como diz a meta. O que eu acho que, só voltando pra linha de raciocínio, realmente não se esqueçam de quão valorosos vocês são. Sempre acontece um momento que você tá lá, né, meio assim, se sentindo meio deprê. Mas são aqueles momentos que você pensa, caramba, eu não peço pra nada, não sou boa em nada. E eu não tô zoando ninguém, só tô falando que esse tipo de situação acontece. Aconteceu comigo, acontece com qualquer ser humano. Aquele momento que você se sente um lixo, assim. Lixo. Tipo, tudo tá dando errado na sua vida. Simplesmente porque nada que você faz tá certo. Mas assim, acontece com todo mundo. Mas é sempre bom relembrar, e na igreja nós aprendemos isso. A bênção patriarcal mostra isso. E 1 milhão, pelo menos, a autoridade geral já deve ter dito isso, falando com a juventude ou com todo mundo. Que nós temos natureza divina também, que aí também eu tô falando, né? Mas nós somos filhas de Deus, nós somos filhas de Deus. Sim. Então, nós não podemos, não se esqueçam de quanto ele ama vocês, e que realmente nós temos o potencial, e nesses momentos que nós estamos para baixo, é difícil de enxergar como você pode ser melhor, como você pode obter sucesso. Você, sendo ruim como você é, vai conseguir alcançar alguma coisa. Sim. Mas aí nós temos as fontes de conforto, né? As escrituras, nós temos o seminário. Eu considero o seminário também, aqui mudando um pouquinho só de assunto, uma forma muito boa também de você se preparar para poder recitar sobre essa patriarcal. Porque são momentos que você tem a oportunidade de discutir sobre as situações do cotidiano envolvendo as escrituras, te deixa mais próximo delas. E ver também que, caramba, então assim, poxa, às vezes não quer dizer que você vai ter que construir um navio, que você vai ter que abrir o Mar Vermelho na metade, que você vai ter que libertar o povo de Israel do Egito. Não quer dizer que isso vai acontecer com você. Mas às vezes o que nós podemos aprender nesses momentos são as atitudes que esses homens e mulheres também tiveram, né? Sim. Que foi de fé, que foi de obediência, foi de virtude, de coragem e de confiança no Senhor. Sim. Então, não quer dizer que você precisa pensar, não, então, agora então eu não posso ficar mal comigo mesma porque eu tenho que ser perfeita. Não é assim. O Senhor sabe que nós passamos por dificuldades, e Ele sabe que vão ter momentos em que realmente vai parecer assim, o que eu faço, que caminho eu vou, mas realmente nesses momentos tudo que nós podemos fazer é tentar manter as coisas básicas, né? Que é orar, ler as escrituras. Mesmo que você não veja a maior mudança no começo, faz uma diferença enorme. Eu posso também falar sobre isso porque nós temos muitas promessas nas escrituras, né? Sobre como, por cumprir os mandamentos, nós teremos prosperidade, e como ler as escrituras e estudar, realmente buscar conhecer, nos abençoa. E eu posso testificar sobre isso porque eu sou uma pessoa complicada pra ler escritura. Eu era um pouco complicada, assim, pra manter. E assim, eu tenho quase certeza de que eu não tô sozinha, que não sou só eu, né? Que às vezes tem aqueles dias que você pensa, não, mas agora eu não tenho tempo. Mas tem uma citação, tá cansado, mas tem uma citação que eu encontrei numa página da igreja que dizia bem assim: não deixe o opositor enganar você dizendo que você não tem tempo para estudar as escrituras. Arranje tempo para estudá-las. E é uma das maiores bênçãos que você pode ter no seu dia a dia, porque é uma fonte de conforto, é uma fonte de inspiração, é uma fonte de mostrar, caramba, tudo bem que eu não abri o Mar Vermelho na metade, nem libertei Israel das mãos do Egito, mas caramba, eu tive essa conquista hoje. Sim. Eu consegui hoje ler minhas escrituras, eu fiz minhas orações, eu fui pro seminário, e essas coisas talvez passem despercebido, mas se você olhar no seu bênção patriarcal, você vai ver, pá, poxa, o Senhor falou isso sobre mim, Ele falou que eu tenho potencial, que eu sou capaz também de conseguir fazer essas coisas. Sim. Então, realmente muito importante, não se esqueçam, por mais que vão ter momentos que vocês não vão querer ouvir o que a gente tá falando, que não só a gente, mas o que a liderança tá falando, as autoridades gerais estão falando, as escrituras estão falando, de que vocês são tão especiais, tão especiais. Nós também não podemos excluir do caso, né? Nós também somos especiais, né? Também somos todos filhos de Deus. Então, realmente, eu acho que o meu grande conselho, quando se trata de tirar um peso patriarcal, é: não se esqueça de que você merece essa oportunidade. Sim. Porque o Senhor, Ele quer que você saiba o que você tem condição de fazer, às vezes o que você não imagina. Então, Ele quer que você entenda, que você conheça um pouco mais sobre a sua missão na Terra, sobre o seu potencial e aquilo que você é capaz de fazer. Ele não colocaria na sua bênção patriarcal algo que você não seria capaz de conquistar ou de conseguir. Porque Ele nos conhece melhor do que a gente acha que se conhece, né? Mas também tornem-se merecedoras disso. Deem valor a essa oportunidade, né? E como a Nath falou, tipo, pelo menos eu no início, eu não queria tirar, mas não era porque
eu não me sentia merecedora, mas é porque, tipo, eu não achava que eu estava pronta. E, de certa forma, tipo, eu tinha um certo medo, por quê? Eu vou explicar também, né? Porque você tem que contar o porquê do medo. O que acontece? A minha vida inteira, tipo, desde que eu era criança, desde, tipo, antes de toda mudança, eu sempre falei, eu vou servir missão. Eu vou servir missão e acabou. Então, assim, isso era uma coisa que eu já tinha determinado na minha vida. E isso bem antes de ser mudado para, tipo, as moças poderem fazer missão com 19 anos. Então, isso já era uma coisa que eu tinha determinado na minha vida. E a minha maior preocupação era, isso na minha bênção patriarcal vinha falando que minha missão é outra. Que, tipo, eu não vou precisar fazer uma missão ou algo do tipo. E com o tempo, tipo, eu fui aprendendo que não é porque não tá escrito na sua bênção patriarcal que não vai acontecer. Não, isso é muito importante também, porque apesar, às vezes, a gente fica, mas na minha bênção patriarcal não tem dizendo, então, tipo, eu não vou fazer. Então, assim, se na sua bênção patriarcal não tem dizendo, é porque o Senhor sabe que aquilo dentro do seu coração, de uma certa forma, já tá concreto. Ou então de que, tipo, você... Posso acrescentar uma coisinha? E também, muitas vezes, ele deixa a escolha pra nós. Sim. Então, ele diz assim, então, eu quero ressaltar que você tem esse potencial pra fazer isso e aquilo, e você poderá conquistar isso e aquilo. Sim. E às vezes ele deixa de falar uma coisa ou outra, porque ele deixa assim, então essa escolha eu deixo pra você. E eu acho que é muito, então, o caso que a Larissa tá falando. Você pode pensar, ai, minha nossa, quer dizer então que eu estou perdida. Eu estou perdida porque ele não falou que ele não falou que eu vou casar, ele não falou. Mas às vezes é aquela coisa assim, às vezes ele sabe que a gente vai conseguir, entendeu? Ou lá às no vezes fundinho. então às vezes a gente fica com aquela relutância, aquele medo, mas ele sabe que a gente é capaz. Sim. E também tem essa questão, eu acho que em relação à missão, principalmente aquela coisa assim, aquela coisa assim, não, nem para falar coisa, né? Mas eu acho que é da seguinte forma, o Senhor vê como é o seguinte, é aquela coisa, você tem essa oportunidade. E você tem certas bênçãos. Exatamente. Isso vai requerer de você uma certa preparação, um sacrifício, mas as bênçãos serão muito grandes depois também. E também tem aquela coisa, nós temos o livre-arbítrio também. Então, assim, você não é obrigado a fazer nada, mas é muito importante você ver, assim, que caramba... Não... Ainda mais pra gente, né, que é moça, Com e que certeza. não é obrigado mesmo, tipo, então, é um opcional, eles convidam as moças a servir uma missão, mas a decisão também é sua. Porque a gente nunca sabe como a nossa vida vai ser daqui a 2, 3 anos. Eu e Larissa, tecnicamente, vamos servir missão daqui a 3 anos. Porque a gente faz aniversário perto. Na fazendinha eu faço em julho. Então... Mas assim, nós não sabemos como vai estar nossas vidas até lá. A gente não sabe... Essa é a coisa, né? Aquela coisa. Às vezes não é por maldade que a gente enxerga assim. É só pela questão de que nossa mente humana é limitada. A gente não tem como ver como as escolhas, as consequências vão ser exatamente, né? A gente ora, a gente confia e a gente vive tentando dar o nosso melhor. E ver como as coisas serão também, né? Confiando que o Senhor vai nos ajudar também. E eu não sei você, mas, tipo, depois que eu tirei minha bênção patriarcal, muita coisa mudou. Igual, tipo, eu sempre falava que queria fazer missão, mas, assim, quando eu tirei minha bênção patriarcal, não é que veio falando que eu não devia ou que eu devia. Isso, tipo, detalhando também que a bênção patriarcal vocês não podem... Não é que não podem. Mas não deve, mas não deve compartilhar com outras pessoas. É uma com coisa pai, muito com pessoal. mãe. Até vai... Marido. Mas ó, Exatamente. não é namorado, é maridão, casado, entendeu? Não preciso falar todo mundo. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que você deve sair compartilhando pra todo mundo. E a gente não vai estar aqui pra poder falar da nossa bênção patriarcal. A gente tá aqui pra falar da nossa experiência. Nossa experiência, realmente. Então, assim, quando eu tive a minha bênção patriarcal, muita coisa mudou pra mim. Tipo, pelo que tava escrito, pelo que eu senti e pelo que eu venho sentindo e, tipo, pesquisando na minha bênção patriarcal. Porque, igual, o meu desejo de servir missão, ele ainda é muito grande. Porém, já não é tão grande. Não é que não é tão grande, mas, tipo, muita coisa mudou. Eu vi que, tipo, eu tenho outras prioridades. E pra mim, assim, é opcional. Eu sei que eu tenho missão pra fazer, eu sei que eu vou receber as bênçãos por causa disso. Mas eu também tenho outras coisas pra fazer que o Senhor quer de mim, entendeu? Então, eu saí com novos horizontes depois que eu tive a minha bênção patriarcal. Eu vejo da mesma forma também, porque
Como eu disse muito que eu sou uma pessoa que pra mim decidir, tomar decisões, por menores que sejam, às vezes é muito complicado, né? E eu ficava meio que assim, caramba, eu queria ter um pouquinho de insight, sabe? Um pouco daquela assim, ideia, o que que eu faço? Como é que eu vejo? E aí, o motivo pelo qual nós tivemos a oportunidade de estar aqui juntas, né? Nesses dias pra poder conversar, pôr papinho e tal, foi porque eu tive a oportunidade, ano passado, em dezembro, de passar 3 meses aqui nos Estados Unidos nas férias de verão, né, do Brasil. E, cara, não tem como dizer assim, todo o processo da minha bênção patriarcal eu consegui tirar antes dessa viagem. E foi assim, honestamente, eu achei, caramba, que legal, mas eu não consegui ver, eu não conseguia ver. Eu acho muito interessante também que o Senhor, ele vê assim, né? Ele vê tudo, a gente vê uma parte. Mas às vezes ele vai fazendo isso aqui com a nossa visão, ó. Em algumas situações. Então, mostrando um pouquinho. Até o ponto em que ele olha lá de cima pra gente bem assim. Agora você entende o que eu quis dizer? Quando eu te falei pra dar essa decisão. Você consegue enxergar um pouco melhor. E eu vejo dessa forma. Eu tenho aprendido mas tanta coisa. E não quer dizer que você tem que passar 3 meses, não, gente. Às vezes são outros tipos de experiências de vida que acontecem. Às vezes é um ano escolar, uma amizade que você faz, ou uma pessoa que você tem a oportunidade de ajudar. Então, assim, a bênção patriarcal também abriu os meus olhos em relação que, tipo, é um pouco do meu papel também como uma pessoa, como Natália Augusta, né? Sim. Meu nome. Então, como moça, mas é aquela coisa que a Larissa falou também, é pessoal. É uma liarrona. Exatamente, uma liarrona pra você, entendeu? Não é pra você compartilhar com todo mundo. É sua essa. E assim como a liarrona também, ela funciona à base da fé, né? Exatamente. É como se é igual a liarrona de neve. Se você não tem fé que aquilo vai acontecer na sua vida, que se você largar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, ou então fizer alguma coisa, as mesmas prometidas você vai adquirir, não vai acontecer se você não tiver fé. Então, a sua bênção patriarcal, ela é literalmente uma liarrona. Lá vai ter as instruções do caminho que você deve seguir. Às vezes não tão claro. Às vezes você vai ter que pesquisar um pouco mais, buscar um pouco mais sobre isso. Mas ali vai ter os caminhos que você deve seguir e as promessas que você vai adquirir com aquilo, que vem como consequência. E você tem que ter fé que aquilo vai acontecer, senão não tem sentido nem você tirar a bênção patriarcal, se você não acredita. Então, isso acaba sendo... é muito pessoal, é uma coisa sua, entendeu? Tipo, é parte de você. E principalmente também é importante que ela estava falando sobre ter fé de que as coisas vão acontecer. Mas também não é aquela coisa, gente, bênção não cai você sentando, esperando por elas caírem, né? Tem uma escritura que fala que se nós fizermos essa parte, o Senhor fará dele. Mas se nós não fazemos, nós não temos promessa alguma. Eu não sou boa em decorar o lugar da escritura, mas eu sei o que ela tá falando e o princípio, né? Então é o que importa no momento. Isso é importante. Mas então... O Senhor, então nós temos que fazer a nossa parte também para que essas promessas possam se cumprir. Sim. Porque Ele conhece nosso potencial, Ele conhece aquilo que nós somos capazes, Ele sabe aquilo que nós somos capazes de conquistar, mas Ele também sabe que a gente precisa agir, a gente precisa se movimentar, a gente precisa começar a mudar, porque também é parte da nossa jornada da mortalidade, né? Se a gente viesse aqui só pra ficar sentado, dormir, comer... Dormir e comer é muito bom, gente, mas não é só parte do processo, né? Ela faz parte. Mas então, a mortalidade também é constituída por mudança, né? Sim. Por passar por dificuldades, por conquistas, nós concordamos com tudo isso e aos pouquinhos nós vamos aprendendo, né? Mudando. E a bênção patriarcal te ajuda a entender um pouquinho, né? Pra que direção você vai, mas é aquela coisa que a gente tava falando no começo. Uhum. Não é uma coisa assim que você aprende, olha, entendi tudo. Às vezes você vai aprendendo aos poucos, você vai vivendo e aprendendo. Acho que tem uma frase que é assim, uma música que é assim, não sei. Então, realmente é um processo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da participação ilustre da Natália. Foi muito bom estar com vocês e contar um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? Vocês nem me conhecem ainda, mas vão perceber que sou uma pessoa que gosta de falar. Mas realmente é muito bom que, se de alguma forma nós duas podemos ter ajudado vocês um pouco com a nossa experiência também. E também, muito do que a gente falou aqui foi baseado no que nós lemos no discurso do Helder Godoy. Você poderia pop um link nessa hora, tipo um link pro discurso dele. E também do que nós aprendemos nas conferências gerais, ao conversar com o bispo, com a liderança. Então são assim, ninguém aqui é guru pra descobrir nada, entendeu? Nós fomos realmente nas fontes pra ajudar a nos preparar pra tais coisas. Mas E como no discurso do Helder Godoy, avaliem a sua vida e vejam se o que vocês estão fazendo agora, tipo... se vocês realmente vão receber as bênçãos prometidas na sua bênção patriarcal, se vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo agora.
Então, eu acho que a gente pode analisar, eu vou prestar muito testemunho pela peça dela, né? Eu queria prestar realmente meu testemunho pra vocês sobre como é uma oportunidade maravilhosa receber uma bênção patriarcal e de como é muito importante nós nos prepararmos e o Senhor, Ele quer que nós saibamos daquilo que Ele tem para nos dizer sobre o nosso potencial, o que nós podemos conquistar e fazer nessa terra, né? Então, eu presto meu testemunho também para vocês de que eu sei de que o patriarca, ele é inspirado, ele foi chamado, né, realmente pelo Pai Celestial para poder conseguir ter esse chamado, e ele é inspirado para poder falar com vocês nada que você vai ler num livro ou qualquer outro lugar. A bênção patriarcal, ela é sua, e ela é dita, ela é única, e é só para você. Entendeu? Então eu peço meu testemunho para vocês realmente sobre essas coisas, e eu espero que vocês possam conseguir também se preparar e não tenham medo realmente de orar, de ponderar, de pedir ajuda e de se preparar o máximo possível, o máximo que vocês acharem necessário para poder tirar essa bênção patriarcal. Meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, e o meu testemunho é basicamente o mesmo. Tipo, a experiência que vocês têm ao tirar a bênção patriarcal é muito grande. Mas, porém, vocês têm que estar preparados para isso. E também tem a seguinte questão. Ou ele vai tirar a sua bênção patriarcal quando ele achar que você tá pronto para ouvir. Quando você estiver pronto para realmente saber o que ele tem para te falar. Ele não vai simplesmente jogar na sua cabeça, sendo que você, tipo, não tá preparado, você não tem conhecimento, você não vai saber o que fazer com aquilo. Então, realmente, estejam preparados, procurem buscar o Senhor, procurem ajuda. Não tenham medo, que nem eu, de tirar a bênção patriarcal por algo que venha falando, porque, como eu falei, às vezes não tá escrito, mas você não quer dizer que não vai acontecer com você, não quer dizer que vai deixar de acontecer. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês, então muita coisa pode acontecer. Porém, aquela situação, o que tá na bênção patriarcal tá prometido e já tem as bênçãos. Quer dizer que, tipo, se eu não fizer, no meu caso, né, se, tipo, não vier escrito que eu vou fazer uma missão na minha bênção patriarcal, quer dizer que eu não vou fazer uma missão? Não, não quer dizer que eu não vou fazer uma missão. Quer dizer que vai ter consequências com isso? Claro que não. Uma missão só traz bênçãos na maioria das vezes. Consequências positivas. Consequências positivas. Então, assim, não é porque não tá escrito que não vai acontecer. Pode ser que aconteça tarde? Pode sim, é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Com qualquer pessoa. Não quer dizer que o tempo também vai ser curto. Tipo, você tirou a bênção patriarcal hoje, amanhã vai acontecer tudo que tá escrito nela. Não, pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, 50 anos, daqui 1 dia. Então, assim, depende muito do que você tá fazendo e do que o Senhor tem preparado pra você. Então, eu acho que é isso. Vocês estejam preparados para receber a bênção patriarcal de vocês, não tenham medo. E assim, amem a bênção patriarcal de vocês, porque elas vão ser um guia maravilhoso na vida de vocês. Ela é única, ela é especial. E, gente, por favor, não comparem bênção patriarcal. Não façam isso de maneira alguma, porque acho que é o pior erro que você pode fazer. Então, assim, ela é sua, é parte de você. Então... E só mais uma coisa também, que ela estava falando. Só porque não tá escrito não quer dizer que vai acontecer. Veja da seguinte forma. Se o Pastor Celestial fosse dizer tudo o que ele quer falar pra gente, possivelmente ia dar, assim, mais do que todos os livros das bibliotecas do mundo todinho. Mas ele... são os highlights, os destaques daquilo que ele quer que nós saibamos. Então tem coisas que vão vir por revelação pessoal em outros momentos, que nós vamos ter inspiração nas escrituras, às vezes, ao ler, ou numa aula de seminário. São revelações, são coisas que ele quer que nós saibamos, que são relevantes, mas que não precisam ser ditas na bênção patriarcal. Que nós vamos aprender, porque ele sabe que nós vamos aprender com o tempo que nós buscarmos. Então, sem desespero, tá bom, gente? Também tem isso. Então, acho que é isso, né? Que a gente deixa pra vocês hoje. A gente espera ter ajudado vocês em relação à bênção patriarcal de vocês. As dúvidas, se vocês tiverem alguma, deixa aqui nos comentários que a gente responde. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em curtir, compartilhem, né? Pra divulgar. Divulguem sim. E acho que é isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E... beijo no coração de todas! Beijinhos. Beijo, até, gente. Até, gente. Tchau.
Não, eu acho que esse foi meu último, né? Mas tudo bem, mesmo assim, gente. Muito bom estar com vocês. Tchau. Acabou.